passada. E, por favor, vocês sempre me lembrem, tá? Porque eu não costumo esquecer, mas às vezes acontece. Eu já esqueci, na verdade, de gravar, acho que uma vez em cada turma. A de vocês era a única que eu não tinha esquecido ainda. Aí esqueci na aula passada. Mas sempre se pode me lembrar. Professora, a senhora começou a gravar, né? Tá bom? Vocês receberam eu mandei as telas da aula de logaritmo e mandei a gravação. Mandei por e-mail e dessa vez eu mandei também pelo WhatsApp, porque eu sei que vocês olham mais o WhatsApp, né? Então, como ele está gravado, na verdade, no meu Google Drive, né? Está na nuvem, então no WhatsApp não dá para mandar o vídeo, porque ele é muito grande, mas dá para mandar o link. E aí eu mandei para vocês, tá bom? Então, quem por acaso não assistiu a primeira aula de logaritmo, assiste ou reassiste, porque eu sei que é um conceito, o logaritmo não é um conceito imediato, né? Como eu falei na aula passada, não é igual soma, multiplicação, coisas que são diretas. Ele é uma coisa indireta, ele é o inverso de uma coisa direta, né? Seria o expoente, a potenciação, né? Ele é o inverso disso. Então é que nem a divisão, que não é uma conta direta, né? Quando a gente pega sei lá, 16 dividido para 2. Ah, vai dar 8. Por quê? Porque 8 vezes 2 é que dá o 16. O logaritmo é a mesma coisa. Vou compartilhar a minha tela, vou até falar de novo sobre essa definição quando a gente estiver fazendo o exercício. Cadê aqui? Então, vamos ver aqui no OneNote. Deixa eu só botar isso aqui pequenininho. Deixa eu botar pronto assim. Vocês estão vendo aqui, então a gente é o mesmo material, tá? A gente então vai para a segunda parte hoje e complementar na parte de apostila do site, tá bom? Que está lá no site da matemática. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes de eu começar? Tá todo mundo me vendo e ouvindo bem? Vê, meu chat está... Ok. Então, vamos lá. Aqui no logaritmo segunda parte, quer dizer, a gente tinha... na verdade, a gente parou aqui, né? Na apostila do site, a gente estava fazendo esses exercícios aqui de transformar transformar em um único logaritmo. Esse da primeira parte, se eu não me engano, a gente acabou tudo. Sim, terminamos tudo. Ah, não, ficou faltando esses dois aqui. Mas esse aqui é mais... Vai aparecer de novo nos exercícios de hoje. Não precisamos nos preocupar com isso aqui, não. É o mesmo tipo de exercício que usa as propriedades operatórias que a gente vai ver. Mas se der tempo, eu volto até nele aqui depois, tá? Então, vamos começar nesse aqui. Conforme for, vou fazer a mesma coisa. Quando eu achar que aqui está um exemplo mais difícil, a gente faz primeiro o mais fácil no outro material, que é a apostila do site, e depois a gente volta e faz o daqui, tá bom? Então, aqui, logaritmo, segunda parte, montado aqui pelo professor Clóvis, nosso coordenador de matemática. A única propriedade que a gente não viu na aula passada, que a gente viu as propriedades dos logaritmos, deixa eu até voltar aqui, que eram essas aqui, ó, logaritmo do produto. E aí, no caso, esse produto, gente, é o produto aqui do logaritmando, tá? Não é log vezes log, é log de um número vezes o outro número aqui. Um log só e dois números que estão multiplicando, que às vezes faz um pouco de confusão. Essa multiplicação, ela vira uma soma de logs, né? Então, aqui eu tenho um log só, aqui eu vou ter uma soma de logs. Um log só de um produto vai virar uma soma de dois logs. E aí, essa propriedade também tem para divisão, né, que é o inverso da multiplicação. Então, se eu coloco um número dividindo pelo outro, o logaritmo dessa divisão é uma subtração dos logaritmos, o de cima menos o de baixo.
O logaritmo da potência, então, se eu tenho um número, esse número está elevado a um outro número aqui, né, no caso m, isso aqui eu posso passar esse m para frente, isso vai ficar uma multiplicação. Então, aqui a gente vai sempre, como é que eu vou dizer? Simplificar a conta, né? A multiplicação são várias somas sucessivas, então eu vou conseguir transformar esse produto em somas. A divisão são subtrações sucessivas, então isso vai virar subtrações. A potência são multiplicações sucessivas, então eu vou conseguir transformar isso numa multiplicação. E a outra que a gente não viu, então, é essa daqui, a propriedade da mudança de base, tá? Então, há situações em que precisamos mudar a base de um ou mais logaritmos. E, para isso, utilizamos a seguinte propriedade. Então, aqui, suponha que A, B e C são números reais e todos positivos, né? Já sabe que logaritmo a gente sempre tem que trabalhar com número positivo, tirando o resultado, né? Os números que o logaritmando aqui tem que ser positivo, a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então, ele está falando aqui que A e B, que são as basezinhas que vão aparecer aqui nessa fórmula, são diferentes de 1 e vão ser positivas também. Então, se eu quiser mudar para uma outra base, então eu quero mudar aqui para uma base... Eu estou aqui na base A e eu quero transformar isso, digamos, numa base B. Então, esse log de C na base A vai virar log de C nessa nova base B, sobre o log de A na base B. Então, esse aqui vai ficar em cima e o Azinho vai ficar embaixo. E todos dois na mesma base. E aqui eu tenho uma divisão de logaritmo. Gente, cuidado, isso aqui não é aquele negócio que a gente acabou de ver do log de A sobre B na base A. Aqui são números que estão dividindo. Aqui é uma divisão de logaritmos. Esse aqui vira uma subtração de logaritmo. Log de A menos o log de B, na tal da basezinha A, tá? Esse aqui, não. Então, aqui a gente está fazendo a mudança da base A para a base B. Vamos ver como é isso em forma de exemplo. Aí tem um exemplo mais simples aqui na apostila do site. Deixa eu ver aqui, depois a gente volta lá no outro. Ó, esse aqui. Escreva log de 6 na base 8 usando o logaritmo de base 2. Então, ele vai mudar a base aqui. Se ele vai mudar a base, a gente vai precisar da fórmula. Deixa eu botar ela aqui. Então, a fórmula era log de C na base A, quero mudar para a base B, vai virar log de C na base B sobre o log de A na base B, que é a base nova que eu quero. Essa é a formulinha de mudança de base. Então, aqui, nessa daqui, que está log... Epa, não quero vermelho agora, quero preto. Essa daqui que está log de 6 na base 8, então vai ficar na base 2, vai ficar log de 6, nessa base 2 que eu quero mudar para essa base, dividido pelo log de 8 nessa base 2. Pronto, já mudei a base, ok? Como ele só queria isso, acabou aqui, não precisa nem continuar, tá? No caso, esse aqui de baixo, eu até sei que vai dar 3. Posso até dar uma melhoradinha aqui. Por que esse vai dar 3, né? Lembrando, o logaritmo é uma conta indireta, né? Então, quando a gente pensa no log, quem é o log de 8 na base 2? Eu tenho que pensar que é o 2 elevado a que número que dá 8, né? 2 elevado a que número que dá 8. E esse número é o 3. Mas se eu não sei como é, vamos relembrar da aula passada, a gente usa a definição, não sei quem é, chamo de x, e aí a gente faz aquele movimento circular, ó, 2 elevado a x vai dar 8. Então, isso aqui é equivalente a essa equação aqui. 2 elevado a x é 8. É uma equação exponencial simplinha, é só fatorar o 8. O 8 é 2 ao cubo, já está na mesma base, então esse x aqui é 3.
ok? Então, nesse aqui, eu até dava para dar uma melhoradinha aqui e escrever isso aqui como log de 6 na base 2 sobre 3. Pronto, já pelo menos saiu um dos logs, tá? Mas essa parte aqui já estava correta, já mudei a base, aqui já está mudando, já foi feita a mudança de base. Então, não precisaria continuar. Só continuei porque esse aqui eu vi que dava para fazer, tá? O de cima não dá, não tem 2 elevado a um determinado número inteiro que dê 6. Não tem como fazer isso. Então, vou deixar assim mesmo, tá bom? Agora, vamos lá, voltar naquele da segunda parte, fazer o que ele tem aqui, ó. O exemplo dele. Log de 6, ele quer que calcule, né? Calcular o log de 6 na base 2, sabendo que o log de 2 é 0,3 e que o log de 3 é 0,4. Então, a gente vai ter que usar o que ele deu. Só que o que ele deu, gente, não está escrito a base aqui. Quando não está escrito a base, vamos lembrar, é a base 10, né? 10 é o nosso número fantasma da vez aqui. Espera aí, só para ver que alguém... Ah, tá, a Luísa que botou no chat. Então, aqui é base 10 e esse daqui também. Como ele deu na base 2, o que ele quer na base 2 e o que a gente tem para usar é na base 10, a gente vai ter que fazer a mudança de base do enunciado aqui. Então, aí não quero vermelha, troca. Aqui vai ficar, vou passar então o log de 6 na base 2, vamos passar ele para a base 10, que é o que eu tenho de resposta aqui. Então, vai ficar log de 6 na base 10 em cima, como é a 10 eu não preciso escrever, sobre o log de 2 na base 10 embaixo. Pronto, já mudei de base. Mudei de base, vou tentar usar o que está aqui. E aqui não tem o log de 6, ó, parece até com aquele que a gente tinha acabado de fazer, né? Mas ele tem o 2 e o 3, então eu posso escrever o 6 como 2 vezes 3. Então, esse aqui é o log de 2 vezes 3. Aqui embaixo, eu já posso até substituir. Log de 2 é 0,3. Então, aqui embaixo, eu já posso colocar 0,3, porque foi dado aqui esta informação. Em cima, eu tenho um produto. Esse produto vira soma, que é o que vem antes. É uma soma de logaritmos. Então, aqui é log de 2 mais o log de 3. Isso tudo sobre o 0,3. Log de 2 agora eu já posso substituir, porque a gente tem os dois, o log de 2 e o log de 3. Então, vamos substituir e aí fazer a continha. Log de 2, então, é 0,3, mais o log de 3, que é 0,4, isso sobre 0,3. Gente, cuidado. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse mais aqui, que ele está tão feio. Não pode cortar este 0,3 com este. Eles são iguais, mas não pode. Por quê? Alguém saberia me dizer por que eu não posso cancelar aqui? Por que eu não posso cancelar aqui? Porque não é multiplicação, tá, gente? Porque é uma soma, né? Isso aí, Gabriel, exatamente, porque é uma soma. Soma é a operação mais primitiva do mundo, ela não tem essas propriedades de cancelamento, tá? As propriedades de cancelamento são para multiplicação, potência, para soma, não tem. Então, não pode cortar, mesmo ele sendo igualzinho, você fica assim coçando, mas não pode. Tem que fazer a conta mesmo e ver o que vai dar. Então, 0,3 com 0,4 vai dar 0,7 sobre 0,3. Eu vou transformar em fração para poder simplificar melhor. Então, aqui é 7 décimos, aqui é 3 décimos. Divisão de fração,
já vai dar para cortar aqui, mas deixa eu botar bonitinho. É 7, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar 10 sobre 3. Então, eu posso cortar o 10 com 10, ou seja, em vez de 0,7 sobre 0,3, a gente vai ficar com 7 terços, que é uma fração melhorzinha, né? Então, mas não está misturando decimal com fração. Pronto, acabou aqui, tá? Então, deu um logaritmo numa base e deu as informações em outra base, é porque tem que mudar de base, tá? E aí, para mudar de base, você só escreve esse número, o logaritmando em cima na base nova e a basezinha embaixo na base nova, tá? E aí tenta melhorar aqui para poder substituir e colocar os dados que foram dados, não? As informações que foram dadas no problema. Vamos ver esse outro aqui, exemplo 10. Sabendo que log de A na base B é 4, calcule log de B elevado à sexta de A ao quadrado. Depois eu vou falar disso aqui, mas isso aqui não é um caso que, na verdade, não precisa muito usar, não. Isso é só para cortar caminho. Deixa eu ver aqui, dar um espaço para fazer esse exemplo 10 aqui. Então, vamos fazer o exemplo 10. Puxar ele aqui para baixo. Então, ele deu log de A na base B igual a 4. Está dizendo que é 4. Então, se eu conseguir escrever, tirar daqui um log de A na base B, eu vou poder usar o tal do 4. Se ele está dando a informação na base B de bola, eu tenho que transformar isso aqui na base, mudar a base para a base B de bola. Então, vou mudar a base aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, vai ficar log do B elevado a 6 nessa nova base B de bola sobre o log de A ao quadrado na base B de bola, ok? Então, é esse daqui logaritmando fica em cima na nova base e a base fica embaixo na nova base, ok? Agora vamos ver o que dá para fazer para melhorar. Ó, aqui é uma potência. Potência do número vai virar uma multiplicação. Então, aqui vai ficar 6 vezes o log de B na base B. Embaixo aqui também tem uma potência, vai virar uma multiplicação. 2 vezes o log de A na base B. Lembrando das propriedades que a gente viu na aula passada, quando a gente tem logaritmando de base igual, B na base B, isso aqui dá 1, né? Porque B elevado a 1 é igual a B. Agora, hoje vou ficar forçando um pouquinho o raciocínio de vocês com relação a esse raciocínio indireto mesmo, que nem o da divisão, né? Aqui, o número, B elevado a que número que dá B? B elevado a 1. Então, isso aqui é 1. Se não lembrar, faz o esqueminha, né? Log B na base B, não sei quem é, chamo de X. Vou fazer aquele circular B elevado a X igual a B. E aí, se B elevado a X é igual a B, e aqui não tem expoente nenhum, é porque é 1, não é 0, é 1. Então, o X é 1. Então, isso aqui eu vou trocar por 1. Então, aqui vai ficar 6 vezes 1. Embaixo eu tenho 2 vezes... Log de A na base B foi o que ele deu, né? É a informação dada do problema. Então, vamos usar isso. Log de A na base B é 4. Então, agora eu posso substituir isso por 4 e terminar de calcular. Deixa eu chegar aqui para o lado. 6 vezes... dá para simplificar, né? Mas eu vou fazer a conta. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 4, 8. Dá para simplificar por 2. Em cima e embaixo. Então, vai dar 3/4 e acabou. Ok? Isso aqui é um caso particular, né? Quando você quer inverter
ter o logaritmo, observe o que acontece. Há uma inversão entre a base e o logaritmando, tá? Então, o log de B na base A é 1 sobre o log de A na base B. Então, eu posso inverter isso. Mas se não lembrar, não precisa, usa a mudança de base normal, tá? Isso é só um caso específico. Se você usar a mudança de base normal, você vai chegar aqui do mesmo jeito, tá bom? Se você não lembrar que isso aqui invertendo vai dar isso. Bom, continuando. Assim, equações logarítmicas. Aqui o professor Clóvis, ele fez um pouquinho diferente do que a gente viu. Na verdade, a gente já começou a ver as equações logarítmicas pela apostila do site. Ele botou numa ordem separada, tá? Então, o que ele está falando aqui? Equações logarítmicas são equações que envolvem logaritmos. Resolver uma equação logarítmica é determinar o valor ou os valores da incógnita para tornar a sentença verdadeira. Sim, qualquer equação é isso, né? Você vai resolver para achar o seu x, o seu y, enfim, as incógnitas que estão lá na sua equação. Para resolver uma equação logarítmica, pode-se adotar o seguinte procedimento. Então, a regrinha que a gente já fez na aula passada, quando estava resolvendo as equações logarítmicas, é, primeiro, se preocupar com as condições de existência. Ele aqui chamou de CE, e aqui na apostila, já vou lá para a gente relembrar, estava escrito como restrição, né? As restrições. Então, as restrições são as condições de existência. Porque se eu tenho um logaritmo aqui que está tudo em letrinha, né? Log de B na base A igual a X, esse B aqui, o logaritmando, tem que ser positivo, sempre, né? Maior que zero. E a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Isso tudo a gente viu que é por conta disso ser o inverso da exponencial, e isso também funciona na exponencial, né? O x pode ser esse resultado do logaritmo, pode ser qualquer coisa, um número real qualquer. Mas esse aqui tem que ser positivo, e esse tem que ser positivo, e não pode ser 1, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer antes de resolver a equação é ver o que não pode ser, né? As restrições, as condições de existência. Segunda coisa, a gente vai resolver realmente a equação. Vai dar um jeito de resolver. E depois a gente, por último, vê se o resultado que a gente achou, vai verificar se as soluções obtidas satisfazem a condição de existência. Vai verificar se o resultado que você achou realmente serve. Então, ó, vamos fazer uma aqui. Resolução de equações, vocês vão ver que é a mesma coisa que a gente fez já na aula passada, tá? Resolução de equações usando a definição de logaritmo. Então, aqui ele quer que resolva uma equação em que eu tenho um log igual a um número. Usa a definição. 4 elevado a 2 vai ter que ser igual a x. Deixa eu fazer aqui do ladinho. Então, deixa eu botar o x do lado de cá, igual a 4 elevado a 2, ok? Então, 4 elevado a 2 igual a x, ou x é igual a 4 elevado a 2, moleza, x é 16, que é o 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Deixa eu só ver, tem uma coisa no chat. Por que que está somando? Desculpa, João, perdi. Você perguntou isso já tem um tempão, né? Onde foi que você perguntou isso? Pode abrir ou perguntar aqui, eu não tinha visto a sua pergunta. Porque está somando? É na anterior? Nesse aqui de cima? Não. Peraí. Esse aqui, ó. É esse aqui que você está perguntando por que que somei? Deixa eu ver aqui, chat. Deixa eu botar o chat aqui do meu ladinho. Pode deixar? Não foi aquela que você perguntou. Ah, tá. Ah, entendi. Você estava respondendo, né? Ah, tá. Por que que eu não podia cancelar? Entendi, tá. Ok. Exatamente, porque estava somando. Isso aí. Descendo aqui. Peraí. Descendo. Tá. Então, aqui já achamos 16. Ai, gente, eu esqueci, né? Comecei a fazer e esqueci o principal, que era ver a restrição. Só porque estava só o x, eu esqueci dele. Mas o x está no logaritmando e não aqui. Aqui pode ser qualquer coisa. Aqui ele tem que ser positivo. Condição de existência é ele ter que ser maior que zero.
Ah, esse aqui é maior que zero. Então, ok. Ele é maior que zero, satisfaz a minha CE, condição de existência ou restrição, tanto faz. Então, a solução é essa mesmo. Solução 16. Exemplo 2. Determinar o conjunto solução dessa equação aqui. Então, aqui já tem uma coisa mais sofisticada aqui. Então, vamos lá. Condição de existência ou qual é a restrição disso daqui, né? Esse pedaço aqui, que é o logaritmando, tem que ser positivo. Então, a gente vai ter que ter x² menos x maior que zero. Maldade ele ter colocado isso aqui, porque isso aqui é uma equação, ou melhor, uma inequação do segundo grau. Então, a gente vai ter que fazer estudo de sinal aqui. Estudo de sinal. Eu vou resolver, eu não vou usar Bhaskara aqui não, porque essa aqui é uma incompleta, né? E então dá para fazer mais rapidinho, botando x em evidência. Mas se quiser fazer por Bhaskara também pode, tá? Então, se eu colocar o x em evidência... Aliás, espera aí, deixa eu botar direito. Para resolver a equação, a gente tem que resolver a equação. Isso aqui igual a zero. Aí eu vou botar o x em evidência, ou usa Bhaskara, e aqui vai ficar x menos 1, igual a zero. Quando isso acontece, eu tenho um produto igual a zero, significa que ou x é zero, esse aqui, ou x menos 1 é zero. Ou, e parece duas bolinhas, né? Não parece nada um ou. Ou x menos 1 igual a zero. Isso significa que o x seria igual a 1. Então, a gente tem duas raízes, mas não é isso que ele quer. Ele está dizendo que ele quer que essa parábola, ele quer os valores positivos dessa parábola, tá? Não só apenas as raízes. Então, vamos ver aqui, tem que fazer o esboço de gráfico, vamos lembrar? Quando a gente faz estudo de sinal da função de segundo grau, essas duas eu vou fazer lá embaixo, tá? Vou ficar me espalhando por aqui. Então, se eu tenho aqui o eixo x, vou ter a parábola passando em 0 e 1. Essa parábola é para cima, porque o x² é 1 aqui na frente, o coeficiente, né? Então, positivo. Então, eu tenho uma parábola para cima, que está passando no 0 e está passando no 1. E aí o estudo de sinal é o quê? Aqui é mais, porque esse pedacinho azul que eu pintei da parábola está acima do eixo x positivo. Esse pedaço aqui é menos e aqui é mais. Aqui a condição de existência está dizendo que quer que isso seja maior que zero, positivo. Então, a gente vai ter que pegar x menor que zero. Ó que confusão, né? Ué, x negativo que vai servir? Sim, é x negativo que vai servir. Ou o x tem que ser maior que 1. Ok? Por que o x negativo vai servir? Porque isso aqui está ao quadrado, né? Então, vou botar um 1 só para vocês verem que funciona mesmo. Ó, vou pegar um número negativo, um menos 2, por exemplo. E vamos ver que esse resultado aqui vai dar positivo. Se eu pegar x igual a menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado menos o menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Menos 2 vai dar mais 2. Ó, o resultado é positivo. X é negativo, mas o resultado é positivo. Tá? Então, quando aparece isso aqui, a gente tem que achar as raízes, fazer o estudo de sinal. A gente quer, então, que o x seja menor que zero ou maior que 1. Então, vamos resolver a equação agora e ver se o número que vai dar aqui, se ele vai ser um número menor que zero ou maior que 1. Se não for, não serve. Não vai ter solução. Então, vamos resolver a equação agora. Isso aqui foi só a condição de existência, hein? Para resolver a equação, vamos usar a definição de log. Aqui, 6 elevado a 1 vai ter que ser igual a isso. Eu vou fazer aqui do lado, peraí. Tá aqui, log de x2 menos x
na base 6, isso é 1. Para resolver, também é igual ao outro, né? Eu tenho um logaritmo igual ao número, uso a definição. 6 elevado a 1 tem que ser igual a isso aqui. Então, vai ficar x2 menos x é igual a 6 elevado a 1, que é 6, né? Equação do segundo grau de novo. Vou passar aqui, para achar A, B e C, eu tenho que passar o 6 para lá. Essa é completa. Então, eu não vou poder fazer aquele artifíciozinho que eu fiz ali do lado, né? Essa ou eu uso Bhaskara, ou uso a soma e produto. Eu vou usar o Bhaskara mesmo, porque eu acho que vocês se sentem um pouco mais confortáveis. Então, vamos lá. A, B e C. O A é 1, né? Deixa eu botar esse A, B e C conta cor. A, B e C. Então, A é o coeficiente do x ao quadrado, é 1. B é o coeficiente do x, é menos 1. C é o termo independente que não tem x, é menos 6. Peraí, deixa eu puxar aqui para o lado. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Vai ter bastante espaço aqui. Então, vamos resolver aqui. Delta é B2 menos 4AC, né? Então, o delta aqui vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui dá 1, e aqui vai ser menos com menos, vai dar mais 24. 6 vezes 4, 24. Então, o delta é 25. Delta igual a 25. Vamos achar, então, a raiz. A raiz é menos B, voltando para a fórmula de Bhaskara geral. Aliás, essa semana eu soube que meu filho estava estudando isso e a gente achou num livro que a gente aqui no Brasil, acho que é um dos poucos países que chama essa fórmula de fórmula de Bhaskara, porque na verdade não foi o Bhaskara que inventou essa fórmula. Essa fórmula no mundo afora, ela é só conhecida como fórmula quadrática ou fórmula de resolução da equação de segundo grau, mas ela não leva o nome do Bhaskara, porque na verdade o Bhaskara ele criou problemas, ele era um hindu, né, da matemática hindu do século XII por aí, e ele resolvia problemas que tinham números ao quadrado, mas ele não usava especificamente essa forma. E além disso ele usava coisas que já tinham, que assim, que não tinha sido ele que descobriu, né? Ele só deixou organizado e a gente tem os dados do que ele fez, mas na verdade não foi ele que inventou, e na dele não tinha as duas raízes, normalmente só aparecia uma, né? E a gente só conhece aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. Meu filho falou para mim, como é que é? Eu fui enganado esse tempo todo. Eu falei, bom, eu também. Então, vamos ver aqui. Menos B vai ficar, então, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Então, aqui vai dar 1 positivo, deixa eu botar aqui embaixo, porque vai abrir nas duas raízes, né? Mais ou menos 5 sobre 2. Aqui a gente vai abrir na x', vou botar aqui x1 e x2. Uma vai somar, a outra vai subtrair. 1 mais 5 vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. 1 menos 5 vai dar menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Achamos as duas raízes. Né? Resolvemos aí a equação. Agora a gente precisa ver o quê? Se as duas servem, né? Se as duas satisfazem a condição de existência. Então, vamos ver se as duas satisfazem a condição de existência. A condição de existência é
que o x fosse negativo, menor que 0 ou maior que 1. Todas as duas satisfazem. Tanto o menos 2, que é negativo, quanto o 3, que é maior que 1. Então, a solução são as duas raízes. Então, aqui, nesse aqui, determinar o conjunto solução é... Opa, mais gente chegando aqui. É menos 2 e 3. Ok? Exemplo 13. Resolver a equação log na base 5 do log de x na base 3, e isso aqui é 1. Então, vamos resolver esse exemplo 3 lá embaixo. Não, já sei, posso abrir espaço aqui, melhor. E vamos resolver ele aqui embaixo. Puxar aqui uma setinha, deixa eu até puxar uma com uma cor bem diferentona. Tchum. E vamos aqui para o exemplo 13. Primeiro, a gente vai fazer a condição de existência ou a restrição, que é esse cara aqui, log de x na base 3, tem que ser maior que 0. E o x, que o x também está dentro de um logaritmo, também tem que ser positivo. Se o x for positivo, esse log já vai ser positivo. Então, eu não preciso dessa aqui. Só essa, só o x maior que 0 já é suficiente. Basta que o x seja positivo, que o meu logaritmo vai ser positivo, porque pela definição já vai ser, tá? Então, não preciso dessa aqui. E agora vamos resolver a equação. Log na base 5 do log... Gente, ela parece tão enroladinha, mas ela não é não, tá? Ela é até simples. Então, vamos começar. Isso aqui é um logaritmo igual ao número. Então, definição. 5 elevado a 1 vai ter que ser igual a esse log de x na base 3. Deixa eu fazer aqui do lado. Então, 5 elevado a 1, que é 5, é igual ao log de x na base 3. Novamente, eu vou ter a definição de novo, né? Deixa eu até arrumar aqui embaixo, para ficar mais visível. Log de x na base 3 é igual a 5. Usando a definição de novo, 3 elevado a 5 tem que ser igual a x. Ou x é igual a 3. Opa, que 3 é esse, gente? É igual a 3 elevado a 5. Tá? Então, 3 elevado a 5 igual a x, ou x é 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 vai dar... 243, né? Nossa, você é instantâneo, hein? Obrigada, Gabriel. Isso aí. Então, aqui o x vai dar 243. Beleza. Só vou deixar indicado aqui para o pessoal depois que estiver assistindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 243. Beleza. Então, já achei o x. Já achamos o x. Vamos lá na condição de existência e ver se esse x aí serve. Serve, né? Porque ele disse que só precisava ser positivo e esse número é mais do que positivo. Então, ele é a solução. Solução 243. E acabou. Viu como é que ele parecia complicado, mas não era? Na verdade, era só usar a definição de logaritmo duas vezes. Ó, esse igual a... Depois, novamente, eu só botei aqui para não ficar enrolado no vai e vem, né? Que é 3 elevado a 5, que é x. Tarará.
e pronto, acabou. E antes de tudo, ver que a condição de existência é que o logaritmando fosse positivo. Ou seja, esse aqui. Mas para esse ser positivo, esse logaritmando tem que ser positivo. E aí, fim. Deixa eu ver, esse é o 13. Aqui outras, ó. Resolução de equações redutíveis a uma igualdade entre dois logaritmos na mesma base. A gente também viu isso na aula passada, vamos ver agora esses exemplos dessa apostila aqui. Então, aqui já está na base 4. Posso ignorar os logs e igualar os logaritmandos. Mas antes disso, a gente tem que fazer a condição de existência. Deixa eu ver. Acho que era melhor, para ficar mais arrumadinho, melhor fazer aqui embaixo. E eu estou vendo que tem alguém que botou alguma coisa no chat. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. No final da aula, poderia me passar o e-mail da equipe da coordenação da escola ou da secretaria. Ah, tá. Me lembra, tá bom, Kaique? Te passo sim. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. O conjunto da equação, deixa eu fazer o exemplo 14, então, aqui embaixo. Então, vamos fazer a condição de existência ou restrição, né? Esse logaritmando tem que ser maior que zero, esse aqui também. Então, é bom que vocês estão vendo que aqui a gente, na verdade, está usando, já está fazendo uma revisão do que a gente viu de equação de segundo grau, né? Aparece de novo. Matemática é uma escadinha, né? Por isso que às vezes ela é difícil, porque se você não tem um degrau de baixo para fazer o de cima, já fica mais complicado. Então, a gente vai ter que fazer que x ao quadrado mais 3x menos 1, isso tem que ser positivo. Como é que eu descubro quando essa inequação aqui vai ser positiva? Primeiro eu igualo a zero para achar as raízes. E aí, esse aqui, acho que também dá para... Vou tentar fazer por soma e produto, deixa eu ver se dá. Vamos lembrar por soma e produto? A formulinha da soma, deixa eu botar em vermelho. A formulinha da soma é menos b sobre a. E a formulinha do produto é c sobre a. E quem é o A, B e C desta continha? O A é 1, que é o que acompanha o x ao quadrado, o B é 3, que é o que acompanha o x, o C é menos 1, que é o termo independente. Então, a soma das raízes vai ser menos 3 sobre 1, que dá menos 3. E o produto das raízes vai ser menos 1 sobre 1, que vai dar menos 1. Então, a gente tem que pensar que números que eu multiplico... Ih, esse aqui tá ruim. Pronto, multiplicar e dar 1. Vai dar fração isso aqui. Porque para eu multiplicar para dar 1, número inteiro, só se fosse 1 vezes 1. E 1 vezes 1 nunca vai dar 3. Então, essa não vai dar para fazer por soma de produto, não. Deve ser fração, uma fração vezes a inversa dela, para dar 1. E aí, quando eu somo as duas frações, vai dar 3 negativo. Então, vamos lá. Aqui vai ficar, vou fazer Bhaskara, então, delta... B2 menos 4AC, já vou botar direto. B2 menos 4AC. Então, aqui vai dar 9. Menos com menos vai dar mais 4. Ah, tá, porque a raiz é raiz ruim. Raiz que não é exata. Delta vai dar 13. Por isso que o soma e produto não resolvi. Ok, então aqui vai ficar... O x é menos b, mais ou menos raiz de 13 sobre 2a. Então, a gente vai ter as duas raízes, já vou botar direto, menos 3 com mais raiz de 13 sobre 2. E x'. E o x, duas linhas, ou x2, vai ser
menos 3, menos a raiz de 13 sobre 2. Bom, eu não quero essas raízes, ainda bem. A gente só quer o sinal da função. Então, vou fazer aqui, para estudar, fazer o estudo do sinal, a gente vai fazer o gráfico, o esboço de gráfico dessa parábola. Ela é para cima, porque o x ao quadrado é positivo, né? O a é positivo. A positivo. Espera aí que está chegando uma pessoa aqui. Murilo. E aqui, então, essa parábola então vai ser para cima. Pã, e vai ter duas raízes, né? Cada uma é esse caminhãozão aí. Uma é o menos 3 raiz de 13 sobre 2 e o outro é o menos 3 menos raiz de 13 sobre 2. O negativo vou botar para cá. E o positivo eu vou botar para cá. Só para ter uma ideia mais ou menos de quanto é esse número, né? Raiz de 13, a gente não sabe. A raiz mais pertinho de 13, menor que 13, é a raiz de 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso aqui ficaria 3 menos 3, 0, dividido por 2, 0. Então, isso aqui, como é um pouquinho maior que 0, um pouquinho menor que 0, tem alguém botou alguma coisa no chat? Não, Murilo. Então, isso aqui está perto do 0 e esse aqui, só que é maior, vai dar positivo. São números pertinho do 0 aqui, todos dois. Esse aqui é um pouquinho negativo, o 0 está aqui, né? Vai estar aqui. Esse aqui é um pouquinho negativo perto do 0 e esse aqui é um pouquinho positivo perto do 0. O sinal disso para cá é positivo, negativo aqui entre os dois, positivo para cá. Então, a gente já sabe que é um número pertinho de 0, ou seja, se der, quando a gente resolver lá e der um número, sei lá, menos 15, você já sabe que vai servir, porque esse número aqui é pertinho do 0, deve ser 0, alguma coisa, menos 0, alguma coisa. E esse deve ser mais 0, alguma coisa. Então, vamos deixar a restrição assim. E a outra é essa aqui. 5x menos 1 também tem que ser positivo. Deixa eu botar aqui do lado. E 5x menos 1 também tem que ser maior que 0. Essa daqui não precisa fazer estudo sinal, porque não é de segundo grau. Pode só resolver normalzinho. Passo 1 para o outro lado. Pode até fazer por estudo sinal, mas não precisa. Aí aqui vai ficar x tem que ser maior que 1/5. Bom, como o x tem que satisfazer as duas coisas, gente... deixa eu botar em vermelho isso aqui. Como o x tem que satisfazer as duas coisas, a restrição dessa de segundo grau e a restrição dessa de primeiro grau, a de primeiro grau vai servir, né? Porque o x tem que ser maior que 1/5. 1/5 está para cá. Então, se for maior que 1/5, já vai ser maior que esses dois aqui, né? Vai ser maior que isso aqui, porque ele quer isso aqui, e vai estar para cá, 1/5. Então, a restrição que a gente vai usar mesmo é essa aqui. Ok. Vamos agora resolver a equação. Deixa eu abrir mais espaço e resolver ela aqui embaixo. Então, são 2 logs na base 4, né? Base 4, isso. Então, aqui vai ser log do x ao quadrado menos... Gente, desculpa, Alzheimer triste. Mais 3 menos 1, mais 3x menos 1, na base 4, tem que ser igual ao log na base 4 do 5x menos 1. Ok, já vimos a restrição, já está na mesma base, então não precisa mudar de base. Basta igualar
os dois logaritmandos. Então, vamos igualar aqui x ao quadrado mais 3x menos 1 tem que ser igual a 5x menos 1. Então, vamos resolver. Vai dar uma outra equação de segundo grau. Acho que o professor Clóvis fez de propósito para a gente fazer revisão de quadrática com esses exercícios. Porque normalmente nem sempre os exercícios de logaritmo são contas tão grandes. Então, vamos ver aqui. Esse 5x passa para cá, vai ficar menos 5x, menos 1 mais 1, igualei a 0. x2 vai ser 3 menos 5, vai dar menos 2x. Aqui vai zerar. Opa, pelo menos isso, né? Vai dar uma incompleta, que é mais fácil de resolver. Aí aqui a gente bota o x em evidência, ou usa a Bhaskara, se quiser, mas eu vou botar o x em evidência, que é mais rápido. X menos 2 igual a 0. Produto igual a 0, ou seja, essa multiplicação aqui dá 0 é porque ou o x é 0, esse termo aqui, ou o x menos 2 é 0, ou seja, o x é 2. Então, são as duas opções que a gente tem. X ser 0 ou x ser 2. Só que a gente tinha uma restrição lá, né? Ele tinha que ser maior que 1/5. Então, esse aqui não serve, porque isso aqui não é... Isso aqui é menor que o tal do 1/5 lá que a gente tinha visto. Esse aqui serve, isso aqui é maior que 1/5, então ok. Então a solução é só aquele ali. Solução 2. E apenas o 2, tá? Porque a gente tem essa restrição aqui para obedecer. O x, o número que a gente encontrar tem que ser maior que 1/5. Ai, desculpa, gente. Vou desligar aqui. Vamos lá para o próximo. Resolução da equação usando artifício. Tá, esse é melhor fazer aqui na apostila do site, depois a gente volta nesse. Aqui também tem um que é parecido. Tem um probleminha antes. Deixa eu ver se ele está para cima. Tá aqui em cima. Ué, eu tinha alguém pedindo para admitir, mas acho que não entrou. Não deu nem tempo de eu clicar. Será que eu cliquei? Não. Já caiu a internet dele. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, que é o tipo 3 que a gente não fez na aula passada. Equação que é necessário fazer uma mudança de incógnita. Por exemplo, aqui, log de x na base 4 ao quadrado menos 3 vezes log de x na base 4, e isso dá 4. Gente, olha só, esse ao quadrado aqui, é o log inteiro que está ao quadrado. Então, isso aqui não é a mesma coisa que aquela propriedade, por exemplo, né? Sei lá, que a gente tinha aqui um número aqui ao quadrado. O número aqui 5 está ao quadrado. Isso aqui é o número 25. E aí eu posso colocar esse 2 na frente. 2 vezes log de 5 na base 3. Aqui, esse 2 não é do x, é do log todo. Então, aqui eu não posso fazer isso, tá? Isso é outra coisa completamente diferente. Parece, mas não é, tá bom? Então, aqui a gente vai ter que fazer uma substituição, que ele até já deixou indicado. Ele botou aqui a restrição, que é a condição de existência, né? CE. Esse termo CE aparece mais em livros do que o restrição, mas é a mesma coisa, tá? Então, ele está vendo aqui, primeira coisa para resolver é que os logaritmandos têm que ser positivos. Os dois são apenas x, significa apenas, então, que o x tem que ser positivo. E aí, na hora de resolver, ele fez a troca de variável. Ele chamou log de x na base 4 de y, né? Então, isso aqui é a CE. E aí vai ficar com uma equação de segundo grau em y. Então, vai substituindo, vai ficar y ao quadrado menos 3 vezes y igual a 4. Ok? Todo mundo está enxergando isso? Ó, trocou, então, o log de x por y. Então, aqui ficou y ao quadrado menos 3y igual a 4. Tá? Aí aqui ficou, então, uma equação de segundo grau. Tenho que igualar a 0. Não posso achar A, B e C assim, com 4 do lado de lá, senão dá errado. Tem que botar igual a 0.
E aí sim, a gente pode falar. Oi, pergunta? É alguma pergunta? Gente, tem alguém com o áudio aberto aí. Peraí. Oi, Kaique, você que está com o áudio aberto, querido? Vou fechar aqui porque tem muito barulho, tá? Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, vamos lá. A, B e C, né? A, B, C. Então, o A é 1, o B é menos 3, o C é menos 4. Vamos ver se essa aqui dá para fazer por soma de produto, para ficar mais rápido. Deixa eu botar a formulinha da soma do produto aqui. Soma menos B sobre A, produto C. Ai, gente, por que você gruda às vezes? Não faz isso. Pronto. Produto C sobre A. Então, produto C sobre A. Aqui, então, vai ficar... A soma é 3, que vai ficar menos 3, sobre 1, que vai dar 3. E o produto é menos 4 sobre 1, que vai dar menos 4. Números que eu multiplico e dão 4. É 1 e 4. Ou 2 e 2. Isso. Só que ele quer menos 4. Então, ou é menos 2 e 2, ou menos 1 e 4, ou ainda 4 e menos 1, né? Menos 4 e 1, aliás. Tá, desses aqui, o que dá soma 3 positivo é esse, né? Porque eu somo 2 com menos 2, aí daria 0, não serve. Se eu somar 1 com menos 4, dá menos 3, então também não serve. Então, as duas raízes são essas aqui, tá? Se não quiser fazer assim, usa a Bhaskara, ok? Então, a gente tem que o x' é menos 1 e o x duas linhas é 4. Vamos voltar lá no exercício. Isso é o y, né? Não é x, perdão. Eu botei x, mas a gente ainda está no y. A gente está na substituição de variável. Então, aqui é o y' e o y duas linhas. Vamos voltar aqui. Então, log de x na base 4, ou ele vai ser menos 1, ou ele vai ser 4. Ou log de x na base 4 igual a 4. Então, aqui na primeira, usando a definição agora para achar o x, 4 elevado a menos 1 é igual a x, o x igual a 4 elevado a menos 1, ou seja, x é igual a 1/4, ou do outro lado vai dar 1, né? Não, perdão, não vai dar 1 nada. 4 elevado a 4 que vai dar x. Ou x é igual a 4 elevado a 4. Dá um número grandão, né? 4 elevado a 3 é 64. 4 elevado a 4, 128. Gabriel, ajuda aí. Vê quanto é que dá o 4 elevado a 4? Deixa eu ver aqui. 254, se eu não me engano. 54? Não é 256, não?
É porque 4 vezes 4 é 16. Isso. Ah, 256. isso, porque 16 vezes 16 está certo, isso aí. Então, aqui Isso. dá 256. Vamos ver só se os dois servem na condição de existência. Era só que x tinha que ser positivo, né? Aqui, x tem que ser maior que zero, então os dois servem. Os dois são positivos, ok. X igual a 1/4 serve, positivo, x igual a 256 serve. Então, são as duas soluções. 1/4 e 256. Ok? Agora, vamos lá no logaritmo segunda parte, que ele também dá uma aqui, ó. Esse exemplo 15 é parecido, tá vendo? Log de x na base 3, só que esse log está ao quadrado. O log está ao quadrado, não é o x. Então, aqui é o caso de que tem que fazer mudança de variável. Deixa eu passar aqui para baixo esse exemplo 15. Bem lá para baixo, né? Bem lá para baixo. Exemplo 15. Log ao quadrado de x na base 3 menos o log de x na base 3. Menos 6, né? Ups. Igual a zero, acho que é isso. Deixa eu voltar lá em cima só para conferir. Os dois são negativos e dá zero. Perfeito. Então, primeira coisa, condição de existência. X está no logaritmando, x tem que ser positivo. A única restrição é que o x tem que ser maior que zero. E vamos fazer a substituição de variável. Substituindo, vai ficar então log de x. O log de x na base 3, vou chamar ele de y. Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos o y menos 6. Isso é zero. Essa também dá para fazer por soma de produtos. Então, aqui vai ficar A, B e C. O A é 1, B menos 1, C menos 6. Soma menos B sobre A. Produto C sobre A. Soma vai ser menos 1, menos 1, que vai dar 1, né? Sobre 1, então aqui vai dar 1. Produto menos 6 sobre 1, então vai dar 6. Dois números que têm um produto igual a 6. 2 vezes 3, 1 vezes 6. Que a soma dê 1. Não, se os dois forem negativos. Um positivo e um negativo aqui, né? Não, mas aí o produto dá negativo. Eu botei certo, gente? Botei. Acho que esse vai ter que fazer por baixo também. Poxa, só porque eu escolhi fazer por soma de produto. Deixa eu ver aqui. Ô, professora. Ali na fórmula do produto, o menos do lado... Não tem esse menos. Obrigada, Gabriel. Foi isso aí mesmo. Perfeito. Não tem esse menos. É só C sobre A. Então, esse produto é negativo. Agora dá para fazer, né? Então, a gente tem menos 2 e 3, ou 2 e menos 3. E 1 e menos 6, ou menos 1 e 6. São 4 possibilidades de multiplicar e dar menos 6. Qual delas a soma é 1?
Menos 2 e 3, né? Perfeito. 6 menos 1 vai dar 5, aqui vai dar menos 5, aqui vai dar menos 1, e esse aqui é o que serve. Oi? Professora, tem como voltar a explicação? Da soma e produto? Da soma e produto ou desde o início? Não, desde o início, por favor. Ah, tá. Então, olha só. A gente está aqui no exemplo 15, tá? No exemplo 15, ele tem aqui log ao quadrado de x na base 3, menos o log de x na base 3, menos 6 igual a zero. Como aqui eu tenho um log ao quadrado, o log que está ao quadrado, eu não posso usar aquela propriedade de botar o 2 aqui na frente, só se o x aqui que tivesse ao quadrado, esse número aqui. Então, quando acontece isso, a gente vai ter que fazer uma substituição, né? Vai ter que chamar esse log de x na base 3 de y. Vou trocar a letra, tá? Antes de fazer, tem sempre que olhar a condição de existência, ou seja, esse número aqui tem que ser positivo. Por acaso é igual a esse, então basta eu dizer que o x é positivo, o x tem que ser maior que zero. Aí eu vou fazer essa substituição. Então, aqui vai entrar y. Como está log ao quadrado, vai ficar y ao quadrado. Aqui vai ficar menos o y e menos 6, que já estava lá. Equação de segundo grau. Posso fazer por Bhaskara ou soma e produto. Mas eu tenho que achar os coeficientes, né? Então, aqui o A é o que acompanha o termo ao quadrado, então é 1. B é o que acompanha esse termo aqui, sem estar ao quadrado, menos 1. E o C é o termo independente, vai ficar menos 6. Eu fiz por soma e produto, mas se você não estiver se sentindo segura para fazer assim, usa a Bhaskara, não tem o menor problema que vai dar a mesma coisa. Por soma e produto, as duas formulinhas da soma e do produto são essa, menos B sobre A, e a do produto das raízes é C sobre A. Então, menos B sobre A vai ficar esse menos da fórmula, menos 1, que é o B, sobre o A. Menos com menos vai ficar mais, né? 1 sobre 1. C sobre A, então, é o menos 6 sobre 1, que vai dar menos 6. Quando a gente resolve por soma e produto, esse resultado aqui não são as raízes ainda. É a multiplicação das duas raízes tem que dar esse número e a soma das duas tem que dar esse aqui. Aí a gente sempre começa do produto, porque soma de números que dê 1, por exemplo, tem uma infinidade. Então, esse é muito difícil de restringir. Agora, produto de dois números que dê um determinado resultado já tem poucas chances, né? Então, aqui eu tenho que achar dois números que, quando eu multiplico, dá menos 6. Então, eu tenho, para multiplicar e dar 6, 2 vezes 3. Só que ele quer menos 6. Então, eu botei com sinais trocados, menos 2 e 3, e aqui o contrário, 2 positivo e o 3 negativo, né? Quando eu multiplicar todos os dois, vai dar menos 6. Ou 1 e 6. 1 vezes 6 também dá 6. Só que ele quer negativo, então eu botei com sinais trocados, um positivo e outro negativo, aqui o menos 1 que ficou negativo e o 6 positivo. Então, a gente tem 4 possibilidades de raízes. Qual que vai ser das 4 que vai servir? Aqui é quando eu somar os dois, dê essa daqui. Por isso que aqui é soma das raízes. E a única que vai dar 1 é essa daqui. Se você fizer menos 2 com mais 3, isso aqui realmente dá 1. Aí serviu essa. Esse daqui não serve, porque se você fizer 2 com menos 3, o resultado é menos 1. Não é o que ele quer. Esse aqui de baixo também não serve, porque se você fizer 1 com menos 6, vai dar menos 5. Então, não serve. Esse aqui, menos 1 com 6 positivo, também não serve, que dá 5. Como a soma das raízes é 1, o único que serve é esse daqui. Ok? Ok, agora consegui entender. Obrigada. Tá. Nada. Bom, isso aí é o Y. Então, a gente ainda não acabou, né? Porque a gente estava resolvendo o Y. Então, a gente tem duas possibilidades para o Y. Ou ele é menos 2 ou ele é 3. Então, vamos voltar lá no log de x, né? Então, isso aqui, a gente vai ter log de x na base 3, ou ele é menos 2, ou ele vai ser 3.
ou log de x na base 3 é 3. Pronto, agora é usar a definição de log. Esse elevado a esse igual a igual a esse. Então, x vai ter que ser igual a 3 elevado a menos 2. X é igual a 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, o menos do expoente inverte o número. Então, isso aqui é 1 sobre 3 ao quadrado, sobre 3 elevado ao 2 positivo. E isso aqui é a mesma coisa que 1 nono, 1 sobre 9. Então, a gente achou um dos resultados, depois tem que ver se ele serve. Agora vamos para o outro. Log de x igual a menos 3. Vamos usar a definição. Opa, apagou aqui, né? Ou eu não botei o igual. Então, aqui, 3 elevado a menos 3 é igual a x, né? Então, x é igual a 3 elevado a menos 3. Mesma coisa, tem o menos aqui no expoente. Esse menos significa, representa uma inversão. Então, isso aqui é 3 elevado a 3 positivo. 3 elevado a 3 é 27. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, a nossa outra possibilidade de solução é essa, 1 sobre 27. A restrição que tinha era apenas que tinha que ser positivo. X tinha que ser positivo. Os dois são positivos, as duas frações aqui, então os dois são solução. Solução 1 nono e 1 27avos. Aliás, eu estava botando com vírgula, né? Dentro do conjunto. Então, 1 sobre 27. Como aqui a gente usa colchete, não precisa ter ordem crescente, não precisa... Enfim, qualquer ordem que colocar aqui está valendo. Deixa eu ver, a gente então terminou. Esse era o exemplo 15, já fizemos. Vamos ver aqui para baixo. Resolução de equações utilizando propriedades operatórias, que a gente, na verdade, já tinha feito lá no outro. Deixa eu só ver se tem mais coisa para baixo. Não. Então, vamos resolver esses aqui. E depois disso, na apostila do site, eu acho que a gente também já fez todos. Só falta a lista de exercício mesmo. Ah, isso aqui ficou tudo bagunçado, né? Ai, ai, ai. Esse aqui a gente já fez. Esse aqui... Esse a gente não fez. Esse a gente não fez, não. Esse do pH acho que a gente também não fez, não. Fez? Não, né? Então, vou voltar para cá, vamos resolver esses dois, depois a gente vai lá no outro e resolve os outros. Ok? Deixa eu separar, deixa eu dar um espaço. Pode falar. Se quer perguntar alguma coisa, pode perguntar. Foi sem querer, professora, desculpa. Ah, tá, não tem problema não. Ó, probleminha do Enem, problemas de... Não sei se vocês já estão vendo isso em química, mas logaritmo aparece muitas vezes em questões de química, porque ele está relacionado ao pH também, entre outras coisas, tá? Então, aqui, vamos lá, no Enem aqui, né? Define-se o potencial hidrogeniônico, famoso pH, de uma solução como o índice que indica sua acidez, neutralidade ou alcalinidade. Ele é encontrado da seguinte maneira: o pH de uma substância, então, é o log de 1 sobre o H+. Sendo esse H+, a concentração dos íons de hidrogênio na solução. O pH de uma solução em que esse H+ tenha esse valor vai ser... Então, agora a gente vai usar a matemática aqui para resolver esse negócio de química. Ele está dizendo que o H+, ou seja, a concentração do hidrogênio, é nesse valor aqui. Então, eu vou substituir o H+ pelo valor que ele deu. Ai, não era essa cor que eu queria. A gente vai substituir, então, por 1
elevado a 10 a menos 9. Então, vai ficar pH, que é o que eu quero achar, é igual a log de 1 sobre 1 vezes 10 a menos 9 é o 10 a menos 9, né, gente? Eu vou botar direto 10 a menos 9, tá? Porque esse 1 com 0 é 1. Vezes qualquer valor vai dar o outro valor, né? Então, isso é o 10 a menos 9. Vou botar direto aqui. Tá, como é que eu resolvo esse logaritmo? Vou fazer aqui do ladinho. Esse log, ó, observa que ele não tem base, não está escrita a base. Se não está escrita a base, é porque é base 10. Então, aqui, deixa eu botar aqui. Então, isso aqui vai ser o log na base 10. Isso aqui é uma divisão, né, gente? Então, se é uma divisão, um número aqui que está dividindo, eu posso transformar numa subtração. Então, isso aqui vai ser o log na base 10 de 1 menos o log na base 10 do 10 a menos 9. Ok? Esse log de 1, a gente já viu propriedade sobre ele, mas se não lembrar, usa a definição. Isso aqui é o quê? 10 elevado a que número que dá 1? 10 elevado a 0, né? Se não lembrar, usa a definição, bota lá no cantinho assim, ó, log de 10, 1, não sei quem é, chamo de x. Faço aqui, ó, 10 elevado a x é igual a 1. Então, vai ficar 1 é 10 elevado a 0, ou a base que eu quero, que é 10, elevado a 0, né? 1 é qualquer base elevado a 0, então o x é 0. Então, isso aqui que eu achei, essa primeira parte dessa subtração, é 0. Já de cara aqui, a gente pode cortar e botar que isso aqui é 0. E essa outra aqui, ó. Aqui eu tenho 10 elevado a menos 9. O que a gente faz com esse expoente? Manda para frente, né? É aquela propriedade, porque agora esse expoente é do 10, não do log. Então, eu posso mandar ele aqui para frente multiplicando. Então, isso aqui, o pH vai ficar... Aliás, eu não vou ficar escrevendo esse pH aqui, não. Depois eu boto, só para ficar confundindo a cabeça. Então, isso aqui vai ficar menos 9, que multiplica o log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1, né, gente? Propriedade, né? 10 elevado a que número que dá 10? 10 elevado a 1 que dá 10. Então, aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar menos 9 dá 9. E aqui vai multiplicar por 1. Então, isso aqui dá 9. Ok? Então, o pH dessa substância que ele está procurando é 9. 9 é um pH hiperalto, né? Hiperalto deve ser superácido, ou é o contrário, já não me lembro. Vocês que estão estudando química tem que saber isso, gente. pH altão, eu não me lembro se é o mais básico ou o mais alcalino. Quer dizer, alcalino é o básico, né? Se ele é o mais ácido ou se ele é o mais básico. Tudo bem aqui, gente? Lembraram, então, aqui que o 10 na base 10 vai dar 1. Se não lembrar, faz no cantinho lá a definição, log de 10 na base 10, não sei quem é, chama de x. E aí vai fazer 10 elevado a x igual a 10. E aí 10 elevado a x igual a 10. Não tem expoente nenhum ali, é porque é 1. Então, o x é 1. Ok? Que é esse 1 que eu botei aqui. Vamos lá para a equação 4 aqui, do tipo 4, segundo a apostila que está no site. Equações do tipo 4 que utilizam as propriedades do logaritmo ou de mudança de base. Tá, aqui ele pega uma grande que... Não, nem usa mudança de base, está tudo na base 10 aqui. Não vai usar mudança de base, não. Primeira coisa que ele fez foi a restrição. Esse aqui tem que ser positivo, esse tem que ser positivo, e esse x tem que ser positivo. Deixa eu só ver aqui. Aqui tudo é de primeiro grau, então é facinho, só passar ali o número para o outro lado e dividir. X maior que menos 3 meios. Nessa segunda, o x tem que ser maior
que menos 2. Então, já vai ser maior que menos 3,5, né? Porque aqui é 1,5. E aqui já vai... Não, perdão. Esse aqui é maior, né? E aqui o x tem que ser maior que 0. Bom, se x aqui tem que ser maior que 0 positivo, ele já vai ser maior que os outros dois. Por isso que ele botou esse símbolo aqui, que significa interseção. Intersecção. Que é o que tem em comum nos três, né? Então, se ele é positivo, ele, claro, vai ser maior do que o menos 2. Se ele é positivo, ele, é claro, vai ser maior que o menos 3,5. Então, das três, basta que eu use essa daqui. Essa vai ser a restrição que a gente vai usar. X tem que ser maior que 0. Então, agora vamos resolver de fato, né? Vamos lá. Solução, então vai ficar log de 2x mais 3. Estou somando com o log na mesma base, x mais 2. E está dizendo que isso é igual a 2. Ai, desculpa, gente. Não sei se na casa de vocês é assim, né? Fica aqueles robôs ligando para você o dia inteiro. Aí você atende e fica mudo. Ou então fala alô, aí você responde, aí fica mudo. Enfim, vamos ver aqui. Ó, aqui é uma soma de logaritmos. Se é uma soma de logaritmos, porque qual que é o objetivo aqui para eu poder resolver isso, gente, para resumir, né? É escrever log dos dois lados, se eu tiver assim, ó, log de nhenhenhé aqui, igual do outro lado na mesma base, log do triângulo, então é porque esse meu nhenhenhé é igual ao triângulo. E aí acaba o log e eu fico só com uma equação simples para resolver, tá? O objetivo é escrever um log de cada lado. Então, para isso, a gente vai usar as propriedades, tá bom? Deixa eu... Não, nem vou apagar, vou deixar aquilo lá. Aqui, que é uma soma, vai virar uma multiplicação dos dois logaritmandos. Então, log de x de 2x mais 3, que vai multiplicar o x mais 2. Então, se eu tenho um produto de números aqui, eu posso separar numa soma de logs. Se eu tenho uma soma de logs, eu posso juntar em um log só do produto. Aqui é uma multiplicação. Vou transformar isso numa potência. Então, esse 2 vai vir aqui para cima. Vocês estão vendo que eu estou usando as propriedades ao contrário, né? Estou desfazendo, digamos assim, mas usando a propriedade. Então, agora eu tenho aquele negócio que eu falei ali, ó, log dos dois lados, o mesmo log na mesma base. Então, agora eu posso jogar o log fora e trabalhar só com a expressão mesmo. Ó. Isso aqui vai ser igual a esse x ao quadrado aqui. Ok? Deixa eu baixar aqui para a gente resolver. Vou precisar de mais espaço aqui. Sou muito espaçosa, gente. Mas não adianta eu tentar separar esses espaços antes da aula, porque nunca é a mesma coisa. Eu nunca sei exatamente quanto que eu vou usar. Então, aqui vai ficar, ó, 2x mais 3 multiplicando x mais 2, isso vai ser x ao quadrado. E estamos numa equação de x apenas, não tem mais log. Então, vamos resolver. Multiplicação tem que fazer distributiva aqui, né? 2x vezes x, 2x vezes 2. 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes 2 vai dar 4x. Agora eu vou distribuir o 3. 3 vezes x e 3 vezes 2. Então, 3 vezes x vai dar 3x, 3 vezes 2, 6. Isso é igual a x ao quadrado. É uma equação de segundo grau. Então, tem que passar tudo para um lado só e igualar a zero. De fato, o professor Clóvis... Ah, não, essa aqui nem é do Clóvis, essa é do site. Que queria que a gente fizesse assim continhas de quadrática mesmo, né? Então, aqui vai dar 7x... Espera aí, deixa eu passar logo esse x2 para cá como menos x2. Esses dois aqui vai somar, vai dar 7x mais 6 igual a 0. 2x2 menos x
vai dar x ao quadrado. X ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 0. Pode resolver por Bhaskara, ou melhor, fórmula de resolução da equação quadrática. Ou pela soma e produto. Vou tentar soma e produto aqui, porque quando o coeficiente é 1 do x ao quadrado, é a hora de tentar resolver por soma e produto. Aqui é 1, né? Então, tem menos chance de ser uma raiz ou um número estranho. Às vezes acontece, né? Como aquelas duas que eu não consegui fazer. Aliás, só uma, né? A outra o Gabriel ajudou. Menos B sobre A, C sobre A. Os coeficientes são... devia ter posto coeficiente primeiro, né? Ai, meu Deus, organização é tudo. Vamos lá. A, B, C. A é 1, B é 7, C é 6. Soma das raízes, menos B sobre A. Produto das raízes, C sobre A. Então, a soma vai ser 7 sobre 1, que vai dar 7. Que 7 é esse? Produto das raízes, C sobre A, então vai dar 6 sobre 1, que é 6. Vamos lá, dois números que multiplicados são 6 positivos. Oi, fala, querida. Ali não vai ficar menos 7, não? Ah, vai, obrigada. Já ia errar de novo esse negócio de sinal. Obrigada, querida. Então, aqui vai ficar 1 e 6, ou 2 e 3, né? Não tem 2 e 3. Ah, tá. Também pode ser positivo para dar soma negativa, menos 1 e menos 6, né? Que quando eu multiplico dois negativos dá positivo, ou menos 2 e menos 3. Bom, desses 4 grupinhos aí, o único que tem soma menos 7, e ainda bem que a Laísa viu que era menos 7, não 7 positivo, é esse aqui, né? Porque aqui, se eu somar, dá 7 positivo. Ah, bom, até ia existir, mas ia dar errado, né? Esses dois aqui dá 5, se eu somar. Esses aqui dá menos 5. Então, para dar menos 7, é esse aqui. Então, os nossos dois, o x é x igual a menos 1 ou x igual a menos 6. E acho que nenhum dos dois serve. Porque eu acho que a restrição era x ser positivo, né? Vamos lá em cima. Ó, exatamente. A restrição é x ser maior que 0. Nenhum dos dois que a gente achou é positivo. Então, a solução é vazio. Não tem. Não consigo resolver este problema. Não existe solução para ele. Ok? Aí, bom, já são 2h30, deixa eu ver, a gente pelo menos resolveu isso tudo. Está faltando exatamente apenas a lista de exercício, que está na apostila, que tem 8 exercícios aqui. Dá tranquilamente para a gente resolver na próxima aula. E aqui da segunda parte, que faltaram esses 3 exemplos, que é o último slide. Também dá tranquilo para a gente fazer tudo na próxima aula. Ok, gente? Deixa eu ver, teve gente que botou alguma coisa aqui no chat, mas eu vou parar de compartilhar a tela. Não, o que eu estou fazendo, gente? Estou clicando tudo errado aqui. Pronto. Então, queridos, ficou um pouco melhor esse negócio de log hoje do que na aula passada, já que a gente fez ele mais vezes, né? Eu sei que o logaritmo, ele é meio... como eu vou dizer, meio indireto, e ele tem muita propriedade, né? Você tem que estar com as propriedades ali na cabeça. Mas qualquer coisa, vocês revejam a aula com calma, tá bom? A gente, então, vai ter ainda mais a aula que vem, não vou abrir mão dela, porque não sei se vocês estavam aqui, né, quando eu tinha falado, numa das aulas que a gente, na reunião de equipe de matemática, a gente acha que é melhor, na terceira etapa, né, não ter matéria nova. A gente só vai fazer revisão e aprofundamento de função do primeiro grau, função do segundo grau,
exponencial e logaritmo. Então, a gente vai fazer exercício, aprofundamento, problemas, né? Mas sem matéria nova, né? Até porque foi um ano super atípico. E o pessoal que não atingiu nota, por exemplo, vai fazer essa revisão e vai fazer um trabalhinho para uma recuperação paralela online. E o pessoal que não acessou nada, não tem acesso à internet, esses vão ter que voltar lá no sistema híbrido e fazer as 10 semanas presenciais dessa revisão toda e fazer prova presencial. Ok? Isso eu tô só para... porque eu não sei se todo mundo que está aqui tinha visto. Então, na próxima aula, a gente vai, que é, no caso, quinta que vem, a gente faz, então, esses exercícios que faltaram, tá? Que é para fechar bem o logaritmo. Ok? Professora, no caso, a aula da semana que vem é a última aula online, né? Nesse ano. Isso, última aula online desse ano de matemática. Depois só fevereiro. Depois só fevereiro. Ah, perfeito. Tá ok. Bom? Porque senão também ficar super em cima do Natal, né, gente? Tá na semana, né, praticamente. Pois é. Na verdade, se a gente tivesse no presencial, o pessoal que passa direto, a essa altura já nem estaria mais indo à escola, já estava liberado, né? Porque esse seria o período mais de provas finais, tal. Mas como a gente está tudo assim, né, nesse calendário alternativo, né? Então a gente aproveita e a aula que vem é a nossa última aula, tá bom? Desse ano. Ok. Então tá, queridos. Não esqueçam, hein? Eu vou mandar, vou ver se eu me lembro de mandar o recadinho, mas não esqueçam então que a gente tem aula semana que vem. Deixa eu parar de gravar.